Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, hoje falando sobre a verdade e a beleza da família, com a participação da Ermelinda e Artúrio Zamperlini, que são coordenadores nacionais das equipes de Nossa Senhora, falando da experiência que eles tiveram no ano passado participando do Sínodo, que concluiu, a conclusão do Sínodo aconteceu no domingo passado. E eu quero começar introduzindo aqui essa nossa conversa falando do que foi a conclusão, né? O documento final do Sínodo foi votado e aprovado nesse fim de semana. São quase 100 pontos que vão agora ser analisados pelo Papa Francisco, porque o Sínodo acontece, mas o documento final, o Papa é quem traz, que escreve, que promulga esse documento, a exortação apostólica pós-sinodal. Então vamos dar uma olhadinha, como é que foi a conclusão, como é que é essa questão dos 100 pontos que vão agora ser analisados pelo Papa Francisco. Acompanhe comigo. O Sínodo sobre a Família terminou oficialmente e, junto com ele, um documento com 94 pontos que reflete as discussões realizadas durante as 3 semanas. Para a maior parte, houve um consenso entre a maioria dos bispos. Talvez alguns de vocês poderiam dizer, bem, 3 desses parágrafos ou 4 não receberam um número muito grande. Essa seria uma maneira de olhar para ele. Outra seria no contexto de que o Papa Francisco está fazendo para a Igreja. Uma imagem que o Papa tem usado desde o início do seu pontificado é que a Igreja é um hospital de campo. É uma expressão muito bonita, e isso significa que a Igreja tem de estar lá, em todas as áreas onde há grande dificuldade. Um dos pontos em que há desacordo é a questão dos católicos divorciados e casados novamente. Aqueles que votaram contra essa possibilidade afirmam que uma chamada falsa caridade poderia diluir a indissolubilidade do matrimônio. O Sínodo descreve os divorciados como irmãos e irmãs. Ele pede para os bispos olharem para formas de exclusão atualmente praticadas na liturgia, nas pastorais, na educação e na instituição como um todo, que podem ser superadas. Um exemplo disso poderia ser a questão de como algumas dioceses não permitem divorciados de serem padrinhos, professores de catequese ou representantes de dioceses. O documento final pede para que essas situações sejam revistas em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Papa João Paulo II, que marca a distinção daqueles que abandonaram o seu cônjuge e aqueles que foram abandonados, por exemplo. As reflexões sinodais também pedem para que os sacerdotes ajudem os fiéis na formação de sua consciência e de reconhecer a situação diante de Deus. E ele acrescenta: a conversa com o sacerdote no foro interno contribui para a formação do uso fiel a seu correto julgamento sobre o que poderia tornar-se um obstáculo em viver a vida da Igreja na íntegra. E acrescenta que no discernimento dos sacerdotes, o Evangelho e a verdade não podem ser anulados. O Papa Francisco reavivou o Sínodo dos Bispos. Ele fala sobre a colegialidade sobre o Sínodo e essas são as 2 coisas que experimentamos vivamente. O documento do Sínodo dá propostas concretas e tem um tom positivo, que dá esperança para as famílias. Isso mostra que o que está quebrado e pode ser realmente curado. Pois é, são mais de 94, né, quase 100 pontos que vão ser analisados pelo Papa e depois se transformam num documento que se chama Exortação Apostólica Pós-Sinodal. Esses 94 pontos a gente tem acesso, certamente as pastorais ligadas à família, pastoral familiar e as equipes de Nossa Senhora, então já começam a se debruçar sobre esses temas, porque são para quem? Para os padres e para os leigos que trabalham especificamente com esses grupos de família que vão chegar as perguntas. Exatamente. As pessoas querem, porque, olha, antes da conclusão do sínodo, o que apareceu de casais, muitos casais, perguntando sobre nulidade, como é que é comunhão para os recasados, muita gente perguntando, e a gente tinha que dar uma resposta de acordo com aquilo que a igreja ensina, que não é a nossa opinião, né? Aquilo que a igreja ensina. E depois, muita gente achando assim, agora vai ter uma série de concessões. O Papa tem falado de misericórdia desde o primeiro dia do seu pontificado, mas não significa que misericórdia dá concessões para as pessoas, para elas viverem numa vida irregular e mesmo assim terem acesso àquilo que é próprio de quem quer trilhar uma vida de santidade. Mas são temas relevantes
que vão dar muito trabalho para vocês, para nós também, Isso. e que as pessoas virão nos buscar querendo respostas, e as respostas têm que ser dadas a partir daquilo que a igreja nos ensina. Mas eu queria que, aqui é a conclusão, mas vocês tiveram a oportunidade de participar Na etapa intermediária. no recheio ali, né? Vocês apresentaram um tema. Isso. Qual foi o tema que vocês apresentaram? Abertura à vida. Né, a posição, né, do casal com relação à abertura à vida. Traduzindo assim, num jeito mais Traduzindo, simples, sim, a abertura à vida vamos significa falar. o quê? É a procriação, não se trata simplesmente, né, quer dizer, a geração de filhos, né, diante do casamento, né? Mas isso não quer dizer que só quem gera filhos é que se doa a vida, é que se abre a vida. Não, né? Você pode se doar a vida de outras maneiras também, até adotando, né? Enfim. Mas de acordo com o Humanae Vitae, né? Com o que preconiza, que você pode espaçar os nascimentos, né? Para ter uma maternidade, uma paternidade responsável. Sabe, seguras. Você usar os métodos naturais, né? Então, o que nós pedimos no nosso testemunho é que se divulgue melhor, de uma maneira mais eficaz, esses métodos naturais, porque não é o que a gente vê na realidade. Então, a gente percebe que as pessoas, o casal católico, a maioria, eles estão numa angústia, porque, de um lado, eles rechaçam o aborto, mas, por outro lado, eles não utilizam os métodos naturais. Porque não conhecem, Isso. porque não é divulgado. Isso, exatamente. Então- E também tem a via do mais fácil, Exatamente. A pílula anticoncepcional é uma via mais fácil. sem dúvida. Exatamente. E- E nós, no nosso trabalho, nós mostramos que o método natural, ele é eficaz. Se bem usado e bem conhecido, ele é muito eficaz. E é um método que a igreja apoia, não é uma coisa do outro mundo, né? Porque a pílula, de uma certa maneira, é abortiva, também. Abortiva. Sim. Então, Esse foi o uma tema do nosso trabalho. contradição, né? Que os casais acabam vivendo, eles ficam angustiados com isso e muitos acabam usando outros métodos. E né? depois também, por alguns sacerdotes ou agentes de pastorais também não conhecerem os métodos verdade. naturais, há sempre uma tendência assim de jogar pro foro íntimo, né, para a consciência. Então, é tua consciência. Né? Porque as pessoas ficam nesse grande dilema. Eu preciso ter um planejamento familiar. Não sei o método natural, então acaba indo pela via daquilo que o médico está orientando. E o jovem de hoje, né, padre? O jovem de hoje é muito dinâmico. Ele tem várias atividades ao mesmo tempo. Tem filho pequeno para criar, tem 2 trabalhos, às vezes, estuda à noite. Então, ele tem a necessidade de uma vida dinâmica, né? A vida da internet, a vida agitada. Então, para ele fazer um método natural, para ele pode parecer muito mais difícil, mais trabalhoso e mais custoso. Não, não é, mas ele acha que sim. Então, ele vai pelo método da pílula. Bom, a pílula me defende, eu estou protegido, né? Agora, quando fala abertura à vida, eu lembro sempre que quando a gente dá assistência ao sacramento do matrimônio, a gente faz uma pergunta, né? Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Bom, aí eles respondem sim. Porque se responder não, a gente tem que parar. Até hoje ninguém nunca respondeu não. Mas quando são casais que eu conheço e que não têm filhos, eu começo a perguntar por quê. Mas por que vocês não têm filho? Por quê? Porque tem muitos casais que procuram o sacramento do matrimônio, mas procuram por procurar. É uma questão para mostrar para a sociedade. É mais social. Na minha igreja tem muito casamento. Infelizmente é social. E às vezes a gente, assim, mesmo tendo participado da catequese de noivos, quando chegam para a celebração do sacramento, parece que, mesma coisa que não tivessem participado da preparação, que é uma das coisas, talvez, que o sínodo tratou, de como essa preparação tem que ser melhor. Melhor, isso mesmo. O ano Tem que ser passado mais já se discutiu longa, muito isso. Né? Às vezes 2 dias.
O ano passado se discutiu muito isso. O padre demora 7, 8 anos, 5 anos, 6 anos para ser formado. Por que o casal tem que demorar, às vezes, 4 horas, 8 horas, né? Vamos dar uma formação melhor para o casal, porque ele entenda realmente essa a finalidade do sacramento, olhando o matrimônio como um sacramento da igreja. Não, eles procuram a igreja só para como fosse um rito de passagem, algo para mostrar para a sociedade. Para a sociedade, exatamente. E é difícil para nós, sacerdotes, tanto que, olha, aqui a gente pode dizer com honestidade, é difícil. Para o sacerdote, muitos de nós, uma das coisas mais difíceis é o casamento. Uhum. Ele tem a alegria, assim, de batizar 200 crianças, 300 crianças, pode estar lá. Mas quando chega o casamento, assim, é algo tão difícil, porque eles não respeitam o horário. Acha assim, olha, está marcado para 6 horas, a hora que a gente chegar está muito bom. E depois você percebe que a pessoa não tem uma vivência de fé. Mas o que eu quero entrar é exatamente nessa questão da abertura à vida. O casal não quer gerar filhos, não quer. Como é que é isso diante do sacramento do matrimônio? É uma situação difícil. Não existe isso, né? Porque aí você fica muito individualista, muito egoísta, né? Porque para você gerar uma vida, você tem que se doar. Você tem que doar uma parte do seu tempo, o seu amor. É uma doação ali dos dois. Bem formar, né? Então, você tem que formar. Então, é uma responsabilidade muito grande. E muitos não querem isso, né? Às vezes, não querem nem aquele compromisso mesmo, né, do casamento. Então, quanto mais com uma criança. Agora, tem uma coisa que fica aqui, fico sempre pensando nisso. Talvez uma pergunta um tanto quanto polêmica isso, qual é a obrigatoriedade de que uma pessoa que não é da igreja, não participa da igreja, não tem vida de fé nenhuma, de se casar na igreja? Eu diria que até um pouquinho de falsidade, não, padre? Eu fico aqui angustiado com isso, porque eu não sei o que podem falar depois dessa pergunta. Mas a verdade é isso. Mas que as pessoas não olham o matrimônio como um sacramento. Acho que a compreensão de que ele é um sacramento de Deus, um sacramento da igreja, muda tudo, né? E não simplesmente uma festa, um acontecimento social. Porque, como o senhor colocou um pouquinho antes, realmente as pessoas, não são todos, óbvio, né? Mas as pessoas olham o casamento hoje como um acontecimento social, para tirar foto, para fazer uma bela festa, para mostrar para a sociedade que casou, que está unido. Depois que vocês apresentam o tema, tem uma discussão a partir do tema que foram apresentados? O ano passado, hoje eu não vi, esse ano eu não vi ainda, apesar de eu ter impresso o relatório, esse que aparece no filminho, eu imprimi o relatório em italiano e dei uma olhada. Eu não vi ainda, mas no ano passado constou o nosso item, constou como um dos tópicos que foram debatidos no sínodo. Então, o que aconteceu? O ano passado, terminada essa primeira etapa, os grupos se reuniram, quer dizer, o grande grupo, como eu disse para o senhor, eram 190 padres sinoidais e mais 38 leigos, se reuniram em pequenos grupos, chamados círculos menores. Então, os casais, junto com bispos, participavam desses círculos. Bispos e cardeais. E foi muito interessante porque havia um bispo conduzindo o grupo e o outro auxiliando. E sempre que eles faziam o debate, eles paravam e perguntavam, e a família, o que acha disso? E olhavam para a gente e a gente tinha que se manifestar no grupo qual era a opinião da família. Então foi muito bem conduzido e foram feitos esses grupos todos, divididos por língua, e foi debatido e aprofundado o que se discutiu no sínodo. E depois surgiu o relatório final, que é o chamado Relatio Synodi, que foi base para a discussão desse ano. Entendi. Então, o Papa trabalhou muito bem, a Igreja Católica trabalhou muito bem essa questão da discussão em cima da família e todas as etapas que foram vistas. Eu acredito, eu não consegui ler todo o trabalho final, porque eu só consegui acessar a internet ontem, mas está muito bonito. Eu acho que está um trabalho muito bem feito e vai ser um exemplo para toda a sociedade essa questão da conduta com a família, como olhar a família. E eu tenho a impressão que o documento vai sair logo, porque o Papa Francisco tem um pouco de pressa, né? Isso. Porque, a rigor, você tem um sínodo, às vezes demora
um ano, mais de um ano até para sair o documento conclusivo. Mas eu tenho a impressão de que as coisas, no que diz respeito ao Papa Francisco, são tudo para ontem. Para ontem. Para ontem. Ele é rápido, as coisas vão vir de uma forma mais... Porque eu lembro, quando teve o Sínodo da Palavra, a gente ficava naquela angústia, quando é que vai sair o documento? O documento demorou um pouco para sair o documento conclusivo do Sínodo da Palavra. Da Eucaristia também. Mas agora eu tenho a impressão que cada um tem o seu método, claro, não estou desmerecendo o trabalho, né? Cada um tem o seu método, mas eu tenho a impressão, por ser um tema assim, que está na boca do povo, nos meios de comunicação e que é a base da vida da sociedade, que isso vem logo. Vem logo. E ele tem falado muito também nas homilias, né? Em todos os discursos, a gente percebe que, assim, está ali, né? E muito interessante, ele lançou, né, esse ano da misericórdia, né, que vai lançar agora 8 de dezembro, justamente porque a palavra do sínodo é misericórdia, né? Porque a gente tem todos esses desafios, né? Tem a questão dos recasados, as famílias feridas, né? As famílias perseguidas, né? Então tudo isso, esse ano da misericórdia, acho que é para abrir mesmo, a dar uma amolecida, né, nos corações e as pessoas terem assim um olhar de Cristo em cima disso. O senhor citou, são 100 pontos, né? E o vídeo falava em 94 pontos. Desses 94 pontos, 4 foram polêmicos só, mas que não, de maneira nenhuma, não perturbam o conjunto. O conjunto está muito bonito, trata de todos os aspectos da família, todas as abordagens da família. Os 4 pontos polêmicos são os pontos que a imprensa tratou bastante, que fala sobre a questão dos recasados, a questão do casamento de segunda união, mas que com certeza a igreja é misericordiosa e vai saber olhar para esses casais e vai saber como cuidar deles, né? E é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, a igreja não está dividida, porque teve muita gente que a imprensa igreja está dividida. Aqui, o sínodo é um momento de discussão mesmo. Isso, exatamente. Entendeu? É para debater. É o tempo para isso. Mas a igreja está dividida, tem um grupo daqui, o grupo de lá. Bom, talvez esteja dividida na cabeça de algumas pessoas, porque a igreja é una, santa, católica e apostólica. Quero que a gente dê uma olhadinha aqui nas fotos, antes de gente terminar aqui a nossa conversa, vamos ver algumas fotos da participação do sínodo, né, e da primeira parte. Queria que vocês... Exatamente um ano atrás, em outubro do ano passado. Tá aí, vou dizer assim... Nesse grupo todo tinham outros casais, certamente vocês devem ter trocado. Deve ser uma experiência marcante. Né? Nós estávamos conversando com ele justamente porque demos para ele, nós temos um informativo, né, chamado Carta Mensal, e demos para ele pedindo uma mensagem que nós tivemos agora em Aparecida, em julho. Nós tivemos um grande encontro nacional do movimento. E aí nós pedimos que ele mandasse uma bênção. E foi muito bacana, ele mandou essa bênção. Nós agora em julho estivemos reunidos 7.000 equipistas lá em Aparecida. E lemos a bênção do Papa. Dona Macena leu. Então, se a gente perguntar assim, qual foi a experiência mais marcante? Claro, deve ter tido muitos, mas estar perto do Papa... Nossa, É inesquecível, Padre. Porque é uma coisa assim... A gente se sentia perto de Deus, mas é uma emoção tão grande, que é difícil de explicar. Sério, a gente se sentia assim perto de São Pedro, perto de Jesus Cristo, é uma coisa assim fantástica. Porque é um desejo de todos nós e nem todos têm essa oportunidade de chegar perto. Esse Papa é muito simpático, porque ele irradia simplicidade, acolhimento, simpatia, bondade, ele irradia, ele está expresso nele. Então é uma maravilha, né? Eu disse a ele que eu falei, olha, eu estou vendo o próprio rosto de Cristo, porque a impressão que eu tinha era essa, né? Aquele olhar bondoso, acolhedor, sorriso alegre, sempre no rosto. E foi muito interessante, acho que todas as vezes que nós podíamos, nós estávamos ali, né, para cumprimentá-lo, conversar, nem que fosse alguns segundos. Numa das últimas vezes, eu falei, ai, nunca mais eu vou lhe ver. Ele, como assim, eu vou morrer? É muito simpático. Eu falei, não, é que eu vou lhe ver só bem pequenininho, lá na televisão, na foto. Agora, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que o tempo está ali gritando aqui na minha frente,
vocês tiveram contato com outros casais Isso. de outros países. Isso. Desses 38 38 pessoas, auditores, 13 casais. eram 13 casais. Mais 12. Do Brasil, só vocês? Só. E da América Latina, mais um casal do Mais Chile. um casal do Certo. Chile. Aí esse grupo conversava, esse grupo Sim, de... Sim, é. nós ficamos todos juntos no mesmo hotel. Não é hotel, é uma casa de freiras, uma casa de é. acolhimento. Agora, qual que é a impressão que vocês tiveram a ter contato com essas famílias de outras Ótimo, culturas? ótimo. Foram representantes, padre, de vários organismos do mundo que cuidam. Havia casais que cuidavam de crianças abandonadas, havia casais que cuidavam de grupos de reconciliação de casais, enfim, havia experiência de todo mundo. Tinha um casal do Iraque, um casal sofrido, coitado. Eles vieram representando realmente um país que estava sofrendo ano passado, como está a Síria esse ano, né? Um país de refugiados, um país de católicos perdendo tudo, tendo que abandonar as suas casas, seus bens, porque são perseguidos, às vezes assassinados, né? Roubados, etc. Então, tinha representante de tudo. Mas a experiência geral foi que todos estavam ali na missão de tentar colaborar com a Igreja Católica e, principalmente, colaborar com a questão do matrimônio. Foi uma experiência única, realmente. Olha, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso bloco, da participação de vocês também. Quero agradecer muito. Eu acho que a gente precisa voltar depois, num outro momento, para falar dessas 94 itens da conclusão dos quase 100 pontos aí da conclusão do sínodo. Claro que não dá para falar de 100 pontos, não dá para falar de 10 num programa, mas talvez tenha algumas coisas que causou polêmica, que a gente precisa conversar sobre isso. Que as pessoas precisam entender aquilo que é o pensamento da igreja. Vamos deixar aqui no ar já, né? Quem sabe uma outra vez vocês vêm para a gente conversar especificamente sobre esses pontos. Agradecemos o convite. Tudo bem, agradecemos, estamos à disposição. Agradecemos também vocês pela acolhida que nos fizeram, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho, tanto sobre o nosso movimento, sobre a nossa participação o ano passado no Sínodo. Eu fiquei muito feliz em conhecê-los. Sejam sempre muito bem-vindos aqui na Rede Século XXI. Amém. Obrigada. Pois é, estamos chegando aqui ao finalzinho do programa, não, do bloco. Não tem mais coisa, muita coisa ainda para a gente conversar até o final do programa. Nós vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta.